Boa tarde, gente. Meu nome é Abade, eu sou educadora do IMS Paulista. Eu sou Felipe, sou educador do IMS Paulista também. A gente trabalha tanto com as visitas mediadas, né, que no geral é um trabalho presencial, mas agora com a pandemia a gente está repensando como seguir com esse trabalho e por conta disso surge essa atividade que a gente está propondo agora. E também a gente trabalha com parcerias, a gente tem parcerias com escolas, com outras instituições, muito no intuito de também conseguir trazer para o Instituto Moreira Salles um público que, de outro modo, no geral, não conseguiria chegar a um instituto. Pensando nessa adaptação de propostas, né, como a gente não consegue ter o que é fundamental para o nosso trabalho, que são as pessoas no IMS, a gente tentou pensar numa proposta em que a gente conseguisse atingir esse público que não está tão acostumado com esse espaço ou com visitar exposições, pensando no que seriam os bastidores de uma exposição e quem são os funcionários que trabalham, né? Quem são essas pessoas que estão por trás de todo esse processo e considerando isso tudo como um processo mesmo, né? Não considerando que o final da exposição, que esse produto seria a exposição, a abertura, né? Mas a exposição, ela é viva e continua durante todo o período de tempo em que ela fica no Instituto, né? Então, a gente queria saber quem são essas pessoas que estão por trás de todo esse funcionamento, que é, na verdade, gigantesco, né? Por isso, nós trouxemos um representante de cada área do atendimento, da conservação, da curadoria, da educação, da manutenção e da produção. Se vocês quiserem se apresentar. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu sou a Camila, eu sou responsável pela área de produção de exposições do Instituto Moreira Salles, nas suas 3 sedes. Eu coordeno uma equipe de 3 mulheres e nós 4 fazemos toda a produção de todas as exposições do IMS. Isso quer dizer em torno de 20 a 25 exposições por ano, incluindo itinerantes. Boa tarde a todos. Meu nome é Lilith Torres, eu faço parte da equipe de orientação, ou seja, de atendimento ao público. E obrigada pelo convite. Oi, boa tarde. O meu nome é Heloísa Espada. Eu sou curadora, uma das pessoas que trabalha com curadoria no IMS, e eu organizei essa exposição que a gente vai conversar, da qual a gente vai conversar, que é o arquivo Peter Shire. Meu nome é Wilson, eu trabalho na manutenção do Instituto IMS, sou eletricista, e a nossa rotina é de atendimento às necessidades de infraestrutura elétrica do prédio. E aí, isso envolve o prédio todo, em todas as áreas, né, que dependem de funcionamento de equipamentos elétricos, eletrônicos, e, geralmente, as exposições, na sua grande maioria, desde que eu estou aqui, pedem essa infra de elétrica, tanto com a iluminação quanto com o audiovisual. Eu sou a Edna Gaiardoni, sou da área de conservação. Bom, como as obras de arte são objetos únicos e especiais, então a gente cuida, né, desde a entrada dela no museu, anteriormente à montagem da exposição, até o momento em que ela sai, né? Isso na prevenção de riscos, no manuseio e uma série de ações nesse cuidado com a obra de arte. Nós temos também com a gente 2 intérpretes, Érica Mota e Natália Silva, muito obrigada. 2 intérpretes de Libras. Eu acho que é importante a gente dizer também que essa equipe que a gente convidou para essa conversa de agora é uma equipe muito enxuta comparada com a quantidade de funcionários que existem tanto para manter a instituição quanto para conseguir montar uma exposição, né, que participam da montagem de uma exposição. Então, existem muitos funcionários além dos que a gente está conversando aqui hoje. Essa atividade, ela acontece no contexto da exposição Arquivo Peter Shire. É uma exposição que está montada fisicamente na sede do IMS Paulista nesse momento. Como o IMS Paulista ainda está fechado, a gente ainda não consegue ter acesso a essa exposição. Mas essa exposição, ela trata de mais ou menos 35 anos da trajetória de produção desse fotógrafo. O Peter Shire é um fotógrafo alemão, ele vem para o Brasil fugindo desse contexto do nazismo, fugindo do contexto do nazismo na Alemanha,
e ele constitui a sua carreira aqui. Ele trabalha como fotógrafo em diversas áreas, desde marketing de empresas, arquitetura, fotojornalismo. A exposição ela abarca muitos desses núcleos, mas também ele trabalhou para diversos museus. E o que interessa para a gente nessa atividade, nesse momento, é justamente uma série que ele prepara sobre a montagem da primeira Bienal de São Paulo. Como é uma série que mostra muito dos bastidores e também fala desse lugar do próprio Peter Shire como um profissional contratado por conta da montagem dessa exposição, a gente escolheu essa série. E a ideia é mostrar algumas dessas imagens, não são todas, a gente vai trazer 4 imagens, não são todas que estão na exposição, na montagem da exposição de São Paulo, mas a ideia é partir delas para a gente entender um pouco melhor sobre a experiência de cada um desses profissionais que a gente trouxe em relação a esse cotidiano da montagem das exposições. Essa primeira se chama Montagem da Primeira Bienal, 1951. A gente achou, por exemplo, o letreiro, uma coisa interessante, assim, num lugar que o letreiro é o que aparece para as pessoas que estão de fora, né, e qual é a relação que essas pessoas têm olhando para isso e imaginando, talvez, o que rola lá dentro, assim. A gente escolheu também por causa dos trabalhadores que estão ali, visíveis, né, e por causa das caixas também, né, de, tipo, como essas coisas são entregues, como elas chegam nesses espaços. Sim, eu acho que quando a Bia fala do letreiro, né, acho que tem uma coisa interessante que é pensar essa arquitetura da exposição, que é algo que é interessante para você, né, para você não, para a gente. Essa primeira Bienal, ela foi montada no espaço onde hoje é o MASP, né, na Paulista, e antes existia um espaço de convivência ali, ligado ao Trianon, um espaço de convivência que foi criado na inauguração da Paulista, né, então pensando que foi uma arquitetura de elite, né, para essa elite ter esse espaço de encontro. E interessante pensar como que esse espaço foi adaptado ou reconstituído para abrigar uma exposição de arte, né, nos anos 50, que isso pode trazer uma ideia de modernidade também. Isso dos trabalhadores que a Abad trouxe é bem interessante para a gente, acho que desde do que diz respeito a como eles se vestem, né, e da ausência de luvas, que hoje em dia é uma coisa imprescindível, né, para quem monta uma exposição, até que a gente consegue ver também a caixa da obra, enfim, como já existiam também determinados critérios de segurança e conservação, né, para esses trabalhos. Mas a ideia era ouvir vocês também sobre as imagens, o que vocês identificam, o que vocês trariam. Eu acho interessante pensar sobre essa questão qual foi a palavra que você usou? Slogan, não sei se foi slogan, mas enfim, o nome da Bienal ali, a gente pode pensar o quanto essa forma de convidar, do público perceber que ele é um espaço cultural, mudou ao longo dos anos, né? Porque hoje, de forma alguma, seria feita através de concreto, porque pelo que eu percebo na imagem, foi feito com concreto, com cimento, algo do tipo. E hoje tudo é na tecnologia, né? São painéis para avisar que ele é um centro cultural, como acontece no IMS. São outros tipos de letreiros, né? Para chamar o público, os visitantes para aquele espaço, para que eles possam saber que ele é um espaço cultural. Então, isso já é uma diferença de antigamente para hoje, que hoje provavelmente seria um outro tipo de... Essa informação de que ele é um centro cultural, ela viria visualmente de outra forma e provavelmente através do uso da tecnologia, né? Que provavelmente não existia naquela época, não da forma que a gente conhece hoje. Acho que está tudo muito ligado com o quanto as coisas são muito instantâneas e mudam muito hoje em dia, né? Porque o nosso letreiro, ele tem 1 milhão de coisas que passa durante o dia, assim, né? São muito mais informações possíveis de... Sim. Num letreiro só você consegue identificar que ali é o IMS, o tipo de exposição que tem no IMS, os outros tipos de atividades que você pode fazer dentro do IMS, né? E antigamente, para você saber disso tudo, provavelmente você tinha que entrar, tinha algum tipo de informação escrita na parede, ou até mesmo algum tipo de informação em forma de papel, para a pessoa identificar tudo que existia dentro daquele espaço, né? E Lilith, com a sua experiência no IMS, não sei, pensando que
porque óbvio que a gente tem uma distância temporal grande aí, mas pensando que também é um espaço cultural na Avenida Paulista, né, como aconteceu no caso dessa primeira Bienal, como que você sente essa chegada do público, considerando a sua experiência como no atendimento mesmo? Então, o público que é da elite, que moram naquela região, ou que moram próximo àquela região, já sabe que ele é um centro cultural. Então, quando eles vêm, muitos, apesar de não conhecer já fisicamente, sabem através de pesquisando na internet, de alguma indicação de amigo, algo do tipo. Agora, as outras pessoas que estão trabalhando, que são operários ali na região, seja dentro do shopping, seja em outro meio de trabalho, eles não sabem muitas vezes o que é ali. Muitas pessoas na padaria mesmo próxima ao IMS, apesar da pessoa saber o nome, a pessoa fala, você trabalha no IMS, mas o que tem lá dentro? Muita gente que trabalha, operários, não conhece o que é o IMS e nem que é gratuito, que a pessoa simplesmente pode ir lá e participar de diversas programações, visitar as galerias, antes da pandemia, claro, né? Ir na biblioteca, frequentar o cinema. Muitas pessoas eu percebo que não sabem, e mesmo as que passam exatamente em frente, geralmente questionam, ao segurança, o que é aquilo ali? O que é isso? O que eu posso fazer aí dentro, entendeu? Então, eu, como orientadora, percebo muito isso. E muitos, como percebe a escada direto, e não vê ninguém barrando a entrada, entram, sobe a escada, e aí tira essas dúvidas lá no quinto andar conosco da orientação. Se não é em cima no quinto andar, lá no térreo com os seguranças. É isso que eu percebo. Bacana, né? Então, não, porque você trouxe isso desse nome da Bienal gritante na porta, né? Em contraponto à divulgação do IMS que você diz, né? Que agora é mais digital, tal. Interessante, né? Pensar esses contrastes e que diferenças isso pode trazer. O que será que esse nome, esse grande primeira Bienal, significava, né? Considerando ainda que era a primeira, né? Tipo, o que isso queria dizer no meio da Avenida Paulista, né? Bom, eu acho que é bem legal isso que já foi falado aqui, a gente lembrar que essa primeira Bienal foi um pavilhão que foi construído no local onde hoje a gente tem o MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo. Ali funcionava um belvedere, né, um espaço de convivência, acho que era uma espécie de café, ou ali, né, aconteciam encontros, festas, e o principal ali era a vista para a Avenida 9 de Julho, né, então tinha esse espaço na frente do Parque do Trianon. Quando teve a primeira Bienal, antes ainda da inauguração, isso foi em 1951, antes da inauguração do Parque do Ibirapuera, né, que foi em 53, 54, eles construíram um pavilhão, né, que ele era todo reto, assim, então tinha esse design que já era mais moderno, assim, né, mais simplificado, e esse nome da primeira Bienal grandão, como vocês comentaram aqui, ele tinha que ser grande, assim, porque as pessoas iam ver isso, e não sabiam direito o que estava acontecendo ali, mas iam ver esse pavilhão e esse nome da rua, né, da avenida mesmo, passavam de carro ou a pé ali. E a primeira Bienal, ela teve uma importância enorme, assim, né, porque foi a primeira grande exposição de arte moderna no Brasil, moderna, assim, pensando na arte do século XX, né, isso em 1952, e dando bastante destaque para uma produção que passava a circular novamente no pós-guerra, né, porque a gente tem que imaginar que isso era 1951, só 6 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, era um momento, assim, de retomada de circulação de pessoas, de obras e de discussão sobre arte moderna, porque durante a guerra, muita gente, principalmente na Europa, claro, né, tinha muita restrição de circulação, né, a gente sabe que alguns regimes totalitários confiscaram obras modernas e tinha toda uma restrição, né, e consideravam as obras degeneradas, queriam propagar uma outra estética, a arte moderna era perseguida pelos regimes ditatoriais. Então, e aí, assim, uma Bienal que acontecia na América do Sul, né, na América Latina, tinha uma importância enorme. A primeira Bienal mesmo, na verdade, ela trouxe muitos artistas internacionais, mas ela não foi a primeira, assim, o Brasil nunca tinha feito uma exposição desse tamanho. Na verdade, quem organizava a Bienal no início
era o Museu de Arte Moderna de São Paulo, né, era o MAM. Então, ela se chamava Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, nem era Bienal de São Paulo como a gente conhece hoje. E aí a coisa foi crescendo, e a segunda Bienal já aconteceu no Parque do Ibirapuera, nos pavilhões lá construídos pelo Niemeyer, porque foi quando foi inaugurado aquele espaço. Além disso, eu queria só chamar a atenção para uma questão aqui, né? Bom, primeiro que a gente está falando desse processo de montagem de uma exposição. Aqui, essa foto, ela mostra bem o iniciozinho, né? Ainda está sendo construído esse letreiro, né? Esse cartão de visita, assim, né? Esse painel que vai convidar as pessoas para entrar naquele espaço, e as obras estão chegando, né? Então, essas pessoas que estão aqui, esses 3 homens, provavelmente eles trabalham no transporte das obras. Naquele momento, hoje, não era tão dividido assim como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem uma especialização e uma profissionalização de todo esse sistema de produção que é muito diferente, assim, quem transporta não é quem monta, né? Aqui, eu não sei, aqui talvez quem transportou foi quem montou, a gente não tem muito como saber, não tem esses dados, mas esses 3 homens, então eles provavelmente essas caixas são caixas de pintura, que estavam chegando no Brasil, do mundo todo, né, e eles estão aqui recebendo e transportando para botar dentro da sala. A outra coisa que eu acho legal de chamar atenção é que, do ponto de vista, assim, formal, né, dessa foto, porque o Peter Shire, que já foi aqui mencionado, o fotógrafo, ele era um cara também muito preocupado com a composição, assim, como tornar essa imagem interessante, dinâmica, bela, né, e eu acho que uma coisa que ele prestou atenção aqui é que ele fez todo um esquema de formas, que ele colocou os trabalhadores no meio, né, então os trabalhadores estão bem no centro da composição, que a gente vê eles meio emoldurados, assim, por essa caixa que está na diagonal, em primeiro plano, a outra que está à esquerda, na vertical, e atrás aquelas ripas de madeira e toda a composição do nome, né, então eles estão meio, e eles estão meio nesse emaranhado aí de linhas, volumes e linhas diagonais, né, que dão um certo dinamismo. Eu acho que isso também é interessante, porque o fotógrafo, quem está registrando, também está preocupado com a forma, né, com a estética dessa imagem, então ele está muito, assim, dentro do espírito da Bienal, nesse sentido também. Queria pegar um gancho da Elo, agora no final, quando ela fala da questão da forma, né, da preocupação de composição do registro fotográfico do Peter Shire. Só que antes disso, eu fiquei me perguntando que existe uma pessoa para fazer o registro dos bastidores de uma exposição, e comparado hoje em dia, não existe do ponto de vista de uma contratação, vamos dizer assim, quem faça, pelo menos dentro da estrutura do IMS, o registro dos bastidores vão montar, salvo por nós, por exemplo, da equipe de produção, ou mesmo curadores, que durante cada dia, né, da semana de montagem, a gente vai tirando fotos e vai construindo um certo repertório nosso de exemplos, de formas, enfim, de time-lapse, né, dessa construção, dessa montagem. E nessa ocasião, talvez porque era a primeira grande Bienal, né, a primeira Bienal no Brasil, em São Paulo, houve essa preocupação de ter esse registro desse grande evento nacional, né, dessa colocação do Brasil, vamos dizer assim, num repertório internacional de exposições de arte. E, por outro lado, essa preocupação do registro, né, versus, um pouco, de novo, pegando o gancho da Elo, dessa ainda não profissionalização dos participantes da montagem de uma exposição. Como o Felipe já bem comentou, aqui, esses 3 prestadores de serviço, muito possivelmente no transporte, não tem luvas, você não tem nenhuma proteção, eu não sei se isso é um tablado ou se é uma carcaça de um caminhão, enfim, você não tem uma proteção de manipulação dessas caixas de obra de arte que hoje, para a gente recebê-las no Instituto, numa montagem,
tem todo vamos dizer assim, um mise-en-scène, né? Tem todo um protocolo, e aí nesse sentido a Edna, o Wilson já também tem toda uma equipe de bastidores que prepara esse espaço para a gente poder receber uma caixa contendo obras de arte. E antes de eu me despedir aqui, porque senão eu falo sem parar, quando a gente monta uma exposição hoje em dia, a gente divide, a grosso modo, a etapa de cenografia, de construção do espaço expositivo e de montagem fina. Isso quer dizer que a obra chega nesse período da montagem fina, onde o espaço já está construído, né, do ponto de vista cenográfico, e já está limpo. A foto da área externa, a gente ainda não sabe como está lá dentro, mas ela tem uma você vê sujeiras, né? Como a gente bem observou, restos de concreto ainda sendo utilizados para a construção da sinalização, ou seja, tem uma certa poluição visual no espaço, aonde é uma manipulação de obra, e hoje em dia isso, no nosso contexto de montagem, tudo é impensável. A gente não sobe caixa de exposição para as galerias do IMS Paulista, nem do Rio, nem de Foz, para nenhum dos outros IMS, se o espaço não está limpo, organizado e pronto para receber essa caixa, de novo, por um transporte especializado, por uma manipulação especializada. E é doido pensar nisso também, né, porque eu acho que eu e o Fê, a gente ficou pensando essa semana, coisas dessas que você falou, assim, uma dessa coisa da materialidade, né, que tem essa coisa de, tipo, não poder tocar, e às vezes as pessoas nem sabem por que não pode tocar, né, acho que a Edna talvez, porque tem mesmo esse fetiche, assim, né, de ver a coisa e querer, e aí é muito doido, porque daí a gente vê eles carregando as coisas na mão, assim, super, e aí você fica meio que, tipo, caramba, e se ele tropeçar, né, sei lá, tipo, e se ele deixar cair, e tinha uma outra coisa que você tinha falado, dessa coisa do quanto isso foi setorizado, né, então a gente tem vários especialistas diferentes por meio desse processo, mas a gente fica pensando, não sei, eu fico pensando, pelo menos, que esse transporte, se ele sabe o que ele está carregando, sabe? Tipo, se o motorista do caminhão que chega aqui sabe que existe todo esse processo gigantesco de cuidado ao descarregar, por exemplo, ou enfim, né, mesmo no trâmite de circulação. Não, específico para obra de arte. Ah, não sabia. Que doido. Tipo assim, hoje em dia, a pessoa que dirige o caminhão, ele é um funcionário do transportadora que é especializada nesse transporte, então ele sabe exatamente, até porque ele precisa saber, porque o seguro já abarca esse transporte, né? Então qualquer coisa que aconteça no caminho é segurado, é um trabalho muito, muito especializado, né? Eu está falando de seguro que é prego a prego, ou seja, essa cobertura, ela vai desde da coleta de origem, aonde a obra está, e ele abraça até o seu destino final de entrega, incluindo o espaço produtivo e a volta dele para esse ponto de coleta, vamos dizer assim. Então, de novo, o motorista sabe o que ele carrega, é dentro de um caminhão especializado, com equipes que são treinadas e cujo foco e ação de trabalho é o transporte e manuseio de obras de arte. E o caminhão em si é preparado também, né? Porque aí ele já tem todas aquelas cintas para travar. Eu lembro porque eu trabalhei um tempo com restauro também, conservação e restauro. Mas eles, no geral, têm todas essas cintas para travar as caixas, para que elas não balancem, né? Tem alguns que são climatizados, né? Às vezes, obras que vêm de fora têm que passar por uma climatização. Se vem de um lugar muito frio e aqui muito quente, por exemplo, né? Eu acho que o Will queria falar. Eu queria, voltando na primeira foto, por favor, Felipe, pedir para ele voltar para a foto, porque, de cara, duas coisas me chamaram a atenção aqui, né? Que lá se vão quase 70 anos, é isso? Da primeira Bienal para o ano que vem, praticamente, são 70 anos. E, independente do contexto, de ser a primeira internacional, de ser a primeira desse tamanho, mas nós éramos uma cidade muito grande e o MASP já era o museu reconhecido que ele é hoje. Me chama a atenção o fato da gente ter uma estrutura muito mambembe preparada ali atrás para o letreiro, né? Independente do contexto, acho que há um descuido ali atrás com relação
a estética, né? A estética não, a segurança da estrutura que está sendo montada, a própria segurança dos trabalhadores. E, no primeiro momento, eu imaginei que essa caixa N2 estivesse caindo no momento que foi registrada a imagem, né? Ela passa essa impressão que ela está em movimento. E a própria falta de segurança e cuidado, e nesse caso específico, com a segurança dos trabalhadores. Os caras estão sem luvas. Enquanto a caixa, que é a obra, está protegida, porque isso já era, digamos, uma rotina de cuidado que a obra recebia, e é claro, está correto, e, ao mesmo tempo, os caras que estão manuseando essa caixa, essa obra, estão desprotegidos, né? Desprotegidos no sentido de... Eu imagino que eles estão com um uniforme, digamos assim, uma roupa inadequada, estão sem luvas, e acho que nenhuma questão que considerasse a segurança dos caras está sendo vista nessa imagem. Eu dei uma olhada nas outras e também não vi. Claro que também existe uma imagem lá fora de transporte, de 2 caras carregando uma escultura, também colocando a obra em risco, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. São 70 anos de trabalho e de toda uma evolução que envolve tecnologia, segurança, aprendizado, formação profissional. Eu queria falar aqui uma coisa legal que o Wilson está falando, que, na verdade, existe aí uma cultura, né, toda eu digo cultura no sentido de algo que vai se construindo ao longo desses 70 anos, que são protocolos de trabalho, e a gente não pode esquecer, e isso está implícito na fala do Wilson, que as obras de arte, elas têm um valor de mercado, né? Então, ou elas, quando a gente recebe uma obra de arte no MS que não é propriedade do MS, existe um dono, né, que emprestou a obra, ou um outro museu, uma outra instituição, ou um colecionador particular, ou alguém emprestou aquele trabalho. Então, como ele tem um valor de mercado, aquilo tem todo um protocolo de segurança, porque ninguém quer, claro que aquilo, que empresta algo, quer que a coisa volte igual a que foi, né? Só um outro detalhe bem, assim, que eu acho que não ficou bem claro, eu vou repetir de novo, que, assim, na verdade, gente, esse pavilhão foi construído no local onde hoje existe o MASP, mas não era esse MASP. O MASP, ele funcionava num outro prédio, ele foi fundado em 1947, ele funcionava no centro da cidade, perto da Biblioteca Mário de Andrade, na Rua 7 de Abril, tá? Aqui era um terreno, não sei se da prefeitura, um espaço público, que tinha uma construção que não era moderna, era uma construção mais antiga, não sei muito sobre essa construção original, onde construíram esse pavilhão, essa fachada, para aproveitar aquela estrutura para a exposição da Bienal. Mas essa Bienal não tem nada a ver com o MASP, ela tem a ver com o Museu de Arte Moderna, que é o MAN. E ela aconteceu naquele terreno, mas ela não tem a ver com o museu, tá? Desculpa. Não, pode falar. Não, ia dizer que o MASP, como a gente conhece hoje, ele veio depois, no final da década seguinte, né? Esse edifício é de 68. Esse prédio do MASP, que a gente conhece hoje, que é construído um projeto da Lina Bobardi, ele foi construído no fim da década o projeto é anterior, mas ele foi construído no fim da década de 60, foi quando o museu, então, o MASP foi transferido para aquele lugar. Então, acho que isso é só um dado interessante para as pessoas entenderem que aquele espaço ali foi utilizado já como simbólico, né, que esse espaço que depois vira o MASP tenha sido recebido a primeira Bienal, enfim. Acho que, inclusive, esse é um comentário super importante, Will, porque daí a gente consegue também ter uma comparação do quanto essas coisas foram mudando, né? Eu acho que dessas duas fotos que a gente viu, também tem situações diferentes, por exemplo. Aqui tem outras fotos, eu tenho na minha cabeça as outras fotos dessa montagem, né? Como é uma Bienal Internacional, ela recebeu obras
tiveram que passar por alfândega, né, teve um transporte internacional, tava, a gente, em algumas fotos que não estão aqui, a gente vê o caminhão do transportador internacional. Aqui, nesse caso, nessa imagem que a gente está vendo agora, a gente vê um caminhão qualquer, assim, não é certamente nada especializado. Eu não sei de quem são essas obras, as obras eu não tenho certeza, mas provavelmente um artista brasileiro, né, talvez um artista brasileiro, ou obras que já estivessem no Brasil, que tiveram um transporte menos longo, então isso também provavelmente influencia. Então, assim, é isso mesmo, assim, naquele momento, não tem essa divisão do trabalho como a gente conhece hoje. Em termos de conservação, não tinham os mesmos cuidados, eu acho que não tinha nem essa preocupação em não botar a mão na obra. Por exemplo, hoje em dia, a gente também não tem aqui os exemplos, mas, por exemplo, hoje em dia é impensável você comer dentro do espaço expositivo ou você fumar. E nessa montagem da exposição, da primeira Bienal, a gente vai várias pessoas fumando, os críticos, os artistas, a cinza caindo em cima da obra. Assim, o valor daquilo, mesmo o valor de mercado, não havia um mercado de arte tão organizado no Brasil, certamente não havia. Então, essas coisas todas interferem, né, e como a gente já falou, foi a primeira Bienal, então, acho que muita coisa também eles fizeram e foram aprendendo ao fazer, né, pelo menos é assim que a gente lê nos documentos e nos registros disso tudo. Uma outra coisa que eu queria só chamar a atenção, que a Camila falou do registro fotográfico, né, então o Peter Shire, ele foi contratado pela Bienal para fazer esse registro do processo, do que eu conheço, talvez tenha outras bienais em que isso foi feito, mas a gente tem esse material, porque o Peter Shire faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles, e a gente, acho que uma grande diferença também é esse lugar da fotografia, né, hoje todo mundo tem a fotografia no seu celular, todo mundo pode fotografar, é uma coisa, esse processo a gente faz meio que, a gente registra, mas a gente faz como a gente fotografa o tempo todo as nossas vidas. Nesse momento, as pessoas não tinham uma câmera ali à disposição, né, e a difusão disso não era uma coisa tão simples, tão corriqueira. Então, por isso também que tinha outro status, vamos dizer assim, você fotografar o processo era chamar esse fotógrafo profissional, registrar essas obras, esse espaço, esse fato inédito naquele momento, muitos personagens, artistas, críticos, gente que veio trabalhar na Bienal que era de fora do Brasil, então tinha todo também esse encontro, né, de pessoas que estavam visitando o país pela primeira vez. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que é bem interessante, eu não consigo identificar essas pessoas aqui, tá, mas na outra foto que a gente já mostrou, essa pessoa, esse homem que está segurando essas duas cabeças, né, se não me engano são obras do Bruno George, essas duas cabeças, que é um artista brasileiro, e ele é um artista também, ele se chama Carmelo Cruz. Então, para a gente ter uma ideia também de como que foi a montagem dessa primeira Bienal, a gente tem algumas fotos, alguns artistas jovens da época se voluntariaram, quiseram participar da montagem, porque era uma maneira deles estarem ali perto daquelas obras, perto daqueles personagens que eram, né, figuras que eles queriam se aproximar. Então, isso é bem curioso, assim, que o quanto é diferente. Hoje é impensável a gente estar numa exposição, nem pode, até por questões de seguro também, você ter pessoas de fora, né, ajudando na montagem, por mais que tenham boa vontade, você não pode, né. E aqui teve essa informalidade também envolvida, né? E... Eu queria fazer uma pergunta para a Heloísa, não sei se foi isso que ela quis dizer, mas mesmo que não seja, talvez possa ser algo que a gente pode observar, que talvez esse descuidado com algumas obras, ele tenha acontecido justamente apenas por ser obras de brasileiros. Você acha que o cuidado com as obras internacionais, eles foram maiores ou não? E não foi só porque é brasileiro, o cuidado era o mesmo, o descuidado era o mesmo para todas as obras? Lilith, obrigada pela pergunta. Eu não tenho, não desconheço pesquisa sobre isso, mas eu diria, pelas fotos, né,
que não, que as obras dos brasileiros e dos internacionais eram tratadas da mesma maneira, não ia ter essa hierarquia. O que eu acho é que, por exemplo, se o Bruno Jorge, eu não sei onde é que ele trabalhava na época, se era no Rio ou em São Paulo, acho que talvez ele tivesse ateliê no Rio, transportar obras do Rio num caminhão, na época, era uma coisa possível, né, em caixas mais simples. Transportar um quadro de um artista que vinha de outro continente, e vinha de avião ou de navio, né, provavelmente tinha um outro cuidado, mas por conta desse transporte. Eu acho que uma vez que chegava no espaço da Bienal, não ia ter essa diferenciação, porque era por conta das nacionalidades, assim. Eu acho que não. Eu só ia fazer uma observação em cima do comentário da Elo, quando ela aponta para o fato de ser um jovem artista se voluntariando a participar, né, da montagem da exposição. Esse trabalho, hoje em dia, a gente chama de montagem fina. E ainda hoje a gente tem alguns jovens artistas que fazem parte, seja porque participam de algumas empresas ou são freelancers dessas empresas, que até hoje fazem parte desse coro, vamos chamar assim, de montagem de exposição. Mas no instante quando ele está na galeria, ele está prestando um trabalho e ali ele é um montador fino, ele não é exatamente um artista, né? Assim, ele é por percurso profissional desejado por ele, mas naquele instante ele está ali como um prestador de serviço. Isso é comum a gente encontrar nessas cooperativas, nessas associações, nessas pequenas empresas que a gente chama para estar conosco na montagem de uma exposição. E não só jovens artistas, mas estudantes ou formados de cursos, de escolas de conservação, de museologia, mas ainda assim é um mercado que você não tem, o profissional, né, do montador fino, você não tem exatamente uma formação, vamos dizer, uma graduação ou um curso profissionalizante focado nisso. Então, você aprende muito na prática, né? Essa é a realidade de mercado hoje em dia. Então, aquilo que era um voluntariado por um desejo de proximidade, por um mundo cultural positivo, começando naquele momento, na década de 50, hoje ainda com as mesmas figuras, mas que estão ali não unicamente por estar perto daquele espaço, mas como uma espécie de estádio ou mesmo de financeira, né? Porque é um jovem artista. Eu queria aproveitar essa imagem para ouvir um pouco da Edna também, né? Porque essa imagem tem bastante coisa que a própria Camila já trouxe, né? Então, da exposição acontecendo, da montagem acontecendo com as obras já no espaço expositivo, mas o piso ainda sujo. A gente tem essa primeira figura, que é o Carmelo, né? Como ela trouxe, que é um artista que ele é identificado. No segundo e no terceiro plano, a gente também tem 2 trabalhadores que a gente não tem identificação de quem são, né? Mas no que diz respeito à conservação, eu queria ouvir um pouquinho da Edna. Até agora a gente viu as fotografias aqui e falamos bastante do transporte e do manuseio. Eu acredito que essa questão sobre ser obra do Brasil ou internacional, eu acredito que por essa imagem do caminho, a gente vê que é uma mais informal, né? Temos uma exposição ali, quem pode ajudar? E aí você vê ali diversas pessoas e não uniformizadas, né? Então, acho que quem estava ali podia ajudar, carregar a mudança lá de casa, né? Que a gente faz hoje. Quem pode dar uma força. E dizer que, bom, aqui a gente não vê que vê o condicionamento, né? O acondicionamento que a gente fala. Essa palha, né? São as caixas aqui, ó. Mas você não vê um acondicionamento, né? Que seria uma embalagem para a obra. O armazenamento, talvez eles, né? Improvisaram nessa palha, não sei que material é esse. Mas que hoje a conservação ela tem um olhar bem mais amplo, né, que não é só no manuseio, não é só no transporte, a gente tem ali um controle dos parâmetros, né, de quando essa obra está dentro do museu, né,
o conservador, ele controla e ele monitora a limpeza dos espaços expositivos e das áreas de guarda, ele monitora a temperatura, a umidade relativa, a luz, porque tudo isso interfere no suporte da obra de arte. E a gente tem que garantir e certificar que essa obra, ela termine, né, da mesma forma, no mesmo status ali de estado de conservação, da mesma forma que ela iniciou. Então, realmente a gente tem uma mudança bastante grande, lógico que a questão do seguro, do valor da obra, ela entra, né, bem forte, e por isso, né, também que a gente toma essas medidas, mas, assim, eu acho que hoje a gente tem um olhar, assim, que a obra de arte, ela realmente é uma coisa única, né? Ok, se quebrar, você tem lá o seguro, você pode restaurar, mas ela não vai ter mais essa unicidade, né, da obra, de como ela foi constituída. Então, eu queria falar só um pouquinho dessa evolução e do cuidado da conservação, né, na área hoje, né, em relação às obras. Então, essa foto, eu acho que dá para fazer 2 debates paralelos que a gente está fazendo aqui, né? Quer dizer, vários debates. Primeiro a gente falou dessa não profissionalização desses papéis, eu falei também, né, em relação àquela outra foto, a primeira que a gente conversou sobre a questão formal, né, e queria falar um pouco sobre isso também. Então, a gente está no momento da arte, sim, em que a forma da obra, ela era muito a pauta, assim, das obras, sabe? Hoje a gente, né, acho que toda obra de arte, ela tem várias dimensões, assim, né, da materialidade, do lugar social do artista, do que ela representa. Nos anos 50, até tinha também um discurso do pós-guerra, assim, muito em prol do abstracionismo. Foi quando acendeu, assim, de uma maneira muito mais forte até do que antes. A arte abstrata, né, ela começou lá na década de 10, mas no pós-guerra, isso ganhou muita força no mundo todo, vários tipos de abstracionismos, porque se argumentava muito por essa universalidade da experiência artística, assim, era uma atitude, um pensamento tinha um viés político, né, porque como tinha passado por muitos nacionalismos que tinham destruído a Europa, toda a questão da Segunda Guerra Mundial, que foi muito tensa, muito grave, obviamente, para toda a humanidade, acendeu muito no pós-guerra também uma ideia entre artistas, uma parte dos artistas, de tentar fazer uma obra que pudesse comunicar com as pessoas independente de suas fronteiras nacionais, né, de suas línguas, de suas culturas. Então, a questão da forma era muito debatida, por isso a primeira Bienal para a gente também tem uma importância, porque veio muito artista abstracionista, isso internacional, então isso influenciou muito a arte brasileira naquele momento. Estou falando tudo isso, só para dizer que isso tem a ver com essa escolha desse fotógrafo, de colocar essa grade aí em primeiro plano, sabe? Essa grade que corta, né, a imagem, que organiza em vários pequenos quadrinhos, assim. Então, assim, ele não fez isso por acaso, ele está construindo aí, organizando esse quadro para torná-lo mais interessante, para visualmente, né, torná-lo uma imagem potente. O que mais que a gente tem aí sobre forma que a gente podia falar, né? A gente tem essa luz lateral que desenha bem aí, principalmente essa figura do primeiro plano. Eu acho também bonito, assim, você ver esses planos, né? E aquele operário, aquele trabalhador lá no fundo, né? Que está dentro de uma portinha. Então, são muitos quadrinhos dentro de quadrinhos, então vai dar uma perspectiva, uma profundidade para a foto. Mas, além dessa, acho que qualquer imagem, né, eu posso falar aqui da forma, né, chamar atenção para vocês para questões formais, que é o que eu estou tentando fazer, posso dar uma razão histórica para isso, que foi também o que eu tentei fazer quando eu falei dessa extensão da abstração, da questão formal, nesse pós-guerra.
e que se queria, né, que alcançasse várias instâncias, né, do design. Então, a fotografia, que é algo que tem um valor prático, que é uma ferramenta de comunicação, vamos dizer assim, também incorpora isso, né. Mas aqui a gente também tem uma questão que a gente pode passar essa leitura para muitos outros pontos de vista, né. Aqui a gente também tem, em primeiro plano, esse artista que estava provavelmente trabalhando como voluntário ali, esse jovem artista em primeiro plano, ele está de gravata, ele está com uma calça social, com um sapato lustrado, e quem está no segundo e no terceiro plano são os trabalhadores, né? Então, esse segundo plano, esse trabalhador do segundo plano, ele está com uma roupa amarrotada, uma roupa suja, tem toda uma hierarquia social aqui, que eu acho que também fica evidente. Eu acho que eu estou falando isso muito provocada pela fala do Wilson, né? Porque eu acho que essas imagens, por mais que elas... A gente tem muitas camadas de leituras, e sim, os trabalhadores aqui, eles não... Provavelmente eles não têm grandes direitos, provavelmente eles não são tratados... O lugar deles nessas imagens não é como potencial público também, né? Esse trabalhador, o do terceiro plano a gente não consegue ver, né, o que está lá atrás, mas esse do segundo plano é um homem negro. Então, tem toda uma hierarquia aqui, estrutural, de como a sociedade brasileira é dividida e organizada, que nesse aspecto eu estou totalmente de acordo com o Wilson, porque não muda muito, né, de lá para cá. Acho que a gente tem uma profissionalização, a gente tem que ter, e a gente falou agora aqui dos cuidados com a obra de arte, eu acho que vou voltar a isso, porque eu acho que é fundamental que isso fique bem claro, que existe uma estrutura de cuidados econômica e até científica com as obras de arte, porque elas fazem parte, elas são propriedade de outras pessoas, né, você tem que cuidar mesmo, e são obras que, às vezes, não são únicas, né, que a Edna falou várias vezes que as obras são únicas, às vezes são fotografias ou revistas, como a gente está mostrando na exposição Peter Schach, que não são obras únicas, mas elas são objetos que carregam uma história, uma carga de informação ou de dado cultural, que elas têm um lugar que vai além da sua materialidade, né, um valor que vai além da sua materialidade, e isso tudo faz parte das valorizações dos objetos, enfim, para seguro, isso tudo é muito complicado e muito arbitrário. Mas a gente precisa deixar claro que numa montagem, isso precisa ser dito com todas as letras, uma obra de arte não pode valer mais do que a vida de qualquer trabalhador que está ali dentro. E eu estou falando do ponto de vista do presente, e quando eu olho essas imagens, eu posso observar que há, sim, uma hierarquia social aqui, que há uma perversidade social, que mesmo essa beleza da imagem meio que maquia essa perversidade dessas estruturas da sociedade brasileira. Então, as imagens, elas têm muito significado, né? Por isso que é bom a gente estar aqui conversando, elas têm muitas camadas que a gente pode atribuir ao fotógrafo, mas que vão além do que ele pretendeu também. Eu vou dizer que acho que a Elô falou tanta coisa, e uma das coisas que a Elô falou era um ponto que eu queria tocar, que é exatamente nessa imagem do artista carregando duas obras e dessas figuras de um backstage desse degradê de luz, né, onde o ponto mais forte da luz está no artista que carrega as obras, logo, como ela falou, a história, e todo um apagamento por detrás, né, nesse degradê que o senhor da limpeza, negro, com a vassoura, a gente não pode ser hipócrita, né, então hoje, ainda, quem faz salas expositivas, em geral, são pessoas negras, assim, que não necessariamente exposição. E quando eu falo não necessariamente para o público da exposição, é mais do ponto de vista de que aquelas pessoas não se sentem bem-vindas de estar naquele espaço. E eu digo isso baseado na minha experiência de montagem num espaço expositivo, num contato que a gente tem com toda, vou chamar aqui de linha de produção, de prestadores de diferentes saberes e hierarquias, mas que
estão ali naquelas 2 semanas, né, que enfim, para quem não tem experiência com montagem de exposição, em geral no IMS a gente monta em 2 semanas, né, em 2 semanas a gente constrói tudo aquilo que é pensado, que é planejado pela curadoria, e nessas 2 semanas todos os profissionais múltiplos estão ali naquele tempo e espaço, e essa imagem ela é um retrato de 50, mas também de hoje, do ponto de vista da importância que é dada aos profissionais que ocupam a sala de exposição. E eu digo muito isso baseado numa fala que eu cito quando eu dou a oficina de produção de exposição, quando eu faço qualquer fala baseada na produção de exposição, que eu brinco que produção é a arte do invisível, porque... E isso vale para todos os outros profissionais de backstage que estão envolvidos num projeto expositivo, porque, em geral, é o curador e o artista que são ali chamados a falar, que são chamados a serem aplaudidos, e no entanto, você tem toda uma gama de pessoas extremamente competentes e dedicadas, ali dispostas na sua integralidade de tempo e de paixão, porque não existe trabalhar com cultura sem você ser apaixonado. Tá aí o voluntariado, né, dos artistas de 50 na montagem de exposição, então já tem esse componente envolvido. Então, enfim, tem toda essa cadeia de gente envolvida até aquela data de abertura, e como o Felipe bem disse aqui no início, não é a abertura da exposição que é findada ao trabalho das pessoas, né? Ele só termina quando a exposição, de fato, volta para o seu lugar de origem. Não, só completando isso que tanto a Heloísa quanto a Camila falaram, né, sobre essa questão da hierarquia, mas também muitas vezes não é deixado claro que essas pessoas estão ali, né, porque será que, não estou falando do nosso caso, mas será que, até mesmo do nosso caso do IMS, mas em outras instituições, esses trabalhadores, eles são informados que ele é um espaço que depois o acesso é gratuito, que eles podem ir lá ver a exposição, visitar com a sua família, a gente vê pessoas que trabalham com construção, com montagem, seja de exposição, seja de um estádio, a coisa fica pronta, mas a pessoa não tem acesso porque tem que pagar o dono, ou quem gerenciou aquilo ali, não tem a iniciativa de falar, olha, a gente vai montar um dos jogos, todos vão poder vir aqui participar e ver como que o estádio fica em jogos e tal. A mesma coisa no caso da exposição. Será que alguém tem essa iniciativa de falar, olha, que é um espaço público, agora mas tudo montado, vem aqui com a sua família visitar, não tem que pagar, você pode passear, aqui tem atividades às vezes para criança, aqui tem uma biblioteca, enfim, tem que se pensar isso também, porque a gente fala, a hierarquia permanece a mesma, mas a gente faz alguma coisa para que essas pessoas acessem esses locais? Só isso. Muito obrigada. Não, é só porque eu acho que essa questão de deixar todos os públicos à vontade tem sido um objetivo, assim, né, é uma pauta, e tentar diversificar mesmo as pessoas que trabalham no MS, para que quem vá lá se identifique e fique à vontade naquele lugar, é um objetivo nosso. Eu vejo que, na verdade, a sociedade brasileira, ela é cheia de barreiras invisíveis, né. Uma vez eu vi uma pesquisa de que a Prefeitura de São Paulo mandava ônibus para as periferias, para trazer as pessoas das periferias para visitarem os museus e os espaços culturais no centro. E algumas pessoas não vinham, porque elas achavam que não tinham a roupa adequada para entrar. Então, assim, o espaço do Instituto, ele é muito imponente, então ele tem essa barreira invisível, né? E acho que cabe a mim, a todas a direção, a todo mundo, pelo menos isso tem sido um objetivo, tentar lutar contra essas barreiras invisíveis, porque, de fato, a gente quer que todo mundo possa entrar. É gratuito por isso. Só queria completar com o seguinte, dentro dessa observação da Lilith, né, que é como trazer para dentro do IMS esse público diversificado, esse público que está distante, esse público periférico. Quebrar essa barreira e conseguir trazer esse público é muito difícil,
mas isso essencialmente tem a ver com duas coisas, para trazer essas pessoas, independente da estrutura, da localização, etc. Uma é conteúdo, o que está sendo apresentado. E duas, que talvez seja até mais importante que a primeira, é comunicação, é chegar nessas pessoas. Então, o desafio do Instituto talvez seja esse. Antes, chegar nas pessoas, falar, olha, gente, eu estou aqui, eu existo, venham para cá, e, na medida do retorno, colocar na sua pauta de programação um conteúdo, não diria voltado para esse público, mas que faça com que esse público seja chamado a atenção, falou, opa, tem isso aqui lá, tal, e vem através de um conteúdo disponibilizado, divulgado, e descobrir outros, né? E descobrir aquilo que está à nossa disposição aqui no dia a dia, esse universo sensacional de cultura, de informação, de estética, de linguagem. Então, acho que é isso, comunicação e conteúdo, para trazer esse público que a gente sente falta aqui, não só o atendimento, acho que todo mundo, não é? Gente, infelizmente, nosso tempo tá dando, a gente tem que encerrar. Eu acho que vocês mesmos amarraram super bem tudo isso, né, esses planos da fotografia com os planos que a gente tem aqui nessa rotina, né, com as pessoas da limpeza que a gente sabe que talvez nem acessem, nem saibam o que o IMS pode oferecer, nem vêm com as suas famílias porque acham que não podem. Enfim, são várias coisas, né, que se a gente tivesse mais tempo para falar, daria para falar de 1 milhão delas, né, que eu acho que lembra muito essa fala da Lilith no início de como as pessoas às vezes sobem sem saber o que e do quanto às vezes as pessoas nem sobem, a gente sabe que tem muita gente que não sobe, porque como a Elo disse, né, é um prédio imponente, é um prédio que você olha, e na verdade muitas pessoas nem sabem o que né, porque a gente tem aí, voltando e amarrando tudo, a gente tem aí o letreiro do lado direito, mas nem sempre ele dá conta desse ambiente tão sério, assim, né, desse prédio tão cinza, tão que destoa tanto, assim, né, então eu acho que foi muito importante conversar e olhar essas imagens e pensar em tudo isso, assim, tudo isso que o Will falou, que é muito importante, da segurança, e eu acho que não só da segurança, mas eu acho que do trato com esses trabalhadores, da importância que todos, né, que é uma cadeia gigantesca que mantém uma exposição ativa, né, que mantém uma exposição ativa por meses, e aí a gente tem, né, a gente do educativo, o Will da manutenção, todo mundo que entra ali para ativar, para fazer a galera do atendimento que está ali sempre, todos os dias vendo as obras, todos os dias vendo como as pessoas se relacionam com aquilo. Então, acho que é realmente um monte de... É uma trama, assim, que a gente poderia passar muitas horas, né, brincando e falando sobre. Mas, infelizmente, nosso tempo deu. Queria agradecer a todos vocês pelo tempo, por estarem aqui com a gente, é muito importante, principalmente porque a gente está testando aí essas novas formas de fazer o nosso trabalho da educação em outros lugares, que é esse, né, da distância, que a gente não está acostumado. E queria agradecer também as nossas intérpretes maravilhosas, muito obrigada, por ajudarem a tornar o nosso encontro acessível ao público surdo. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. É isso. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço.